Olá, meus caros alunos! Voltamos com a terceira parte da aula anticoagulantes, antiagregantes e trombolíticos. Nessa terceira parte, nós veremos os fármacos usados como trombolíticos, ou seja, como dissolvedores dos trombos. Então, nessa imagem, nós podemos visualizar que a fibrina ela é formada para que haja coagulação. Então, após a formação da fibrina, essa fibrina se deposita sobre as plaquetas agregadas e essas plaquetas agregadas juntamente com a rede de fibrina é o que se constitui o trombo plaquetário secundário. Obviamente que esse trombo plaquetário secundário deve ser formado quando há um extravasamento vascular, quando há um rompimento de um vaso, quando há uma hemorragia, mas que ele deve ser cessado quando essa hemorragia também cessar. E por isso que há o sistema trombolítico, o sistema fibrinolítico, que é um sistema na qual o plasminogênio, que é uma proteína plasmática inativa, ela é convertida em plasmina e a plasmina vai dissolver a rede de fibrina que foi formada de forma excessiva, produzindo produtos solúveis, produtos da fibrina solúveis e, consequentemente, controlando o mecanismo da formação do trombo. Então, o que nós veremos nessa aula serão fármacos que vão estimular ou que vão induzir a conversão de plasminogênio em plasmina e, consequentemente, que virá produzir uma maior dissolução da rede de fibrina. Então, nós podemos ver aqui na imagem que um dos principais problemas do sistema de coagulação é a formação de coágulos intravasculares disseminados. São esses coágulos que são formados sem que haja rompimento vascular que obstruem os vasos sanguíneos e que nós precisamos evitar, principalmente após uma cirurgia. O sistema fibrinolítico vai ativar a plasmina e, consequentemente, dissolver os coágulos que sejam produzidos. Mas, do ponto de vista da farmacologia, os principais fármacos usados com essa mesma finalidade, com a finalidade de dissolver coágulos produzidos, é a streptocinase, a urocinase, a nistreplase e a alteplase. São os 4 principais fármacos utilizados na atualidade como trombolíticos. Então, os trombolíticos eles agem um passo adiante do processo de coagulação. Então, nós vimos até agora nessa aula os antiagregantes plaquetários. Na próxima parte, nós veremos os anticoagulantes. Antiagregantes plaquetários, assim como anticoagulantes, eles agem antes do processo de coagulação, ou seja, eles previnem que haja a formação do coágulo. Já os trombolíticos, eles agem um passo adiante. O coágulo já foi formado, então ele vai dissolver o processo, então ele vai dissolver o coágulo, ou seja, ele vai também promover uma fluidificação do sangue, mas num processo adiante da formação do coágulo. Então, eles são usados, os trombolíticos, principalmente na oclusão vascular periférica aguda, na trombose venosa profunda e na embolia pulmonar, assim como os anticoagulantes, assim como os antiagregantes plaquetários. O principal efeito adverso é a hemorragia. São contraindicados na pericardite aguda, na hemorragia interna ativa, uma vez que vai potencializar essa hemorragia, no acidente vascular cerebral recente, em feridas profundas em processo de cicatrização e no cancro com metastização. Então, todos esses eventos, o trombolítico irá aumentar substancialmente o processo hemorrágico e são, portanto, contraindicados. A streptocinase, primeiro trombolítico que nós veremos, tem como principal característica ser muito antigênica. Ela é uma proteína derivada do Streptococcus beta-hemolíticos do grupo A. Portanto, o nosso organismo compreende que ela é uma proteína estranha e, portanto, produz uma resposta imunológica contra essa proteína. Não possui atividade enzimática intrínseca. Após ser administrada por via intravenosa, ela se combina com o plasminogênio,
numa proporção de 1:1, uma molécula de streptocinase para uma molécula de plasminogênio, e ao se ligar esse complexo streptocinase-plasminogênio, ativa a passagem de plasminogênio para a plasmina, e aí a plasmina consegue dissolver a rede de fibrina, consegue quebrar a fibrina em produtos mais solúveis, em proteínas mais solúveis. Então nós podemos ver aqui nessa imagem, streptocinase, o fármaco que foi administrado intravenosamente, se combinou com o plasminogênio. Esse complexo plasminogênio-streptocinase vai aumentar, vai induzir a passagem de plasminogênio para a plasmina. E aí a plasmina age sobre a rede de fibrina, produzindo produtos, produzindo uma proteína mais solúvel, proteínas degradadas mais solúveis e, consequentemente, dissolvendo a rede de fibrina. Segundo trombolítico é a urocinase. A urocinase ela é purificada a partir de células renais e ela tem capacidade enzimática. Ela consegue converter o plasminogênio em fibrina a partir da quebra da ligação arginina-valina no plasminogênio. Ao quebrar, parte do plasminogênio é perdida e o que sobra é a plasmina. A plasmina consegue, portanto, degradar a rede de fibrina. A urocinase, além de agir sobre o plasminogênio, convertendo ele a plasmina, também age sobre o fibrinogênio e sobre a fibrina diretamente, degradando essas proteínas. E por ser uma proteína humana, por ser derivada de células fetais humanas, células renais, a resposta imunológica, a resposta antigênica à urocinase é muito menor do que a produzida pela streptocinase. Terceiro trombolítico é a anistreplase. A anistreplase é uma streptocinase modificada. Ela é administrada já complexada a molécula de plasminogênio. Então, a streptocinase ela é administrada sozinha, a anistreplase é a streptocinase complexada com a molécula de plasminogênio. Esse complexo é enzimaticamente inativo, porque ele é administrado na forma acetilada. Mas após a administração, enzimas desacetilases retiram esse grupamento acetil e aí o complexo streptocinase plasminogênio se torna ativo e aí converte, como nós vimos no slide anterior, converte o plasminogênio em plasmina e a plasmina degrada a fibrina, restaurando assim a homeostasia normal. Meia-vida plasmática da anistreplase, por ela precisar sofrer uma ativação, uma desacetilação para poder agir, a meia-vida plasmática dela é maior, é 4 vezes maior do que a streptocinase. E, portanto, ela pode ser administrada na forma de bolos intravenoso. E como a streptocinase, a anistreplase também possui características antigênicas, já que é a mesma molécula, só que agora complexada a molécula de plasminogênio. A alteplase é um ativador de plasminogênio tissular produzido pelo DNA recombinante. Então, o ativador de plasminogênio tissular é a molécula endógena que faz a conversão de plasminogênio em plasmina. A alteplase nada mais, nada menos é do que a mesma proteína endógena que foi produzida pela tecnologia do DNA recombinante. Ela possui, portanto, uma atividade enzimática igual à molécula endógena, igual ao ativador de plasminogênio tissular. Ela vai converter o plasminogênio em plasmina e, consequentemente, a plasmina vai degradar a fibrina. Apenas um detalhe com a alteplase. A atividade enzimática da alteplase depende da presença de fibrina, ou seja, ela só vai atuar no plasminogênio que está ligada à fibrina. E isso é muito bom, porque reduz principalmente o risco de hemorragia grave. Ela só vai agir onde há fibrina, onde há plasminogênio ligado à fibrina, consequentemente onde há um trombo sendo formado. Então a alteplase vai ativar o plasminogênio ligado à fibrina rapidamente, em detrimento do plasminogênio livre na circulação.
Então ele não vai ativar o plasminogênio que está livre, apenas aquele que está ligado no trombo que foi formado. Então, acredita-se causar menor ativação do sistema fibrinolítico, em virtude dele poupar o plasminogênio livre, consequentemente, há menor risco de hemorragia, já que ele vai agir apenas no plasminogênio que deve funcionar no controle do trombo. Então, aqui nós temos uma comparação de dois trombolíticos, de dois fibrinolíticos, streptocinase e alteplase. Streptocinase é a proteína derivada do Streptococcus beta-hemolítico e alteplase é o homólogo do ativador do plasminogênio tissular. Com relação à antigenicidade, a streptocinase é muito mais antigênica do que a alteplase, como nós podemos ver nessa imagem, né? Aqui nós temos a streptocinase, a antigenicidade, e muito menor a antigenicidade da alteplase. Com relação à especificidade da fibrina, ou seja, se ele vai agir no plasminogênio que está circulando ou apenas aquele que está ligado à fibrina, obviamente nós temos que a alteplase é muito mais específica comparado à streptocinase. Mas com relação à meia-vida plasmática, a streptocinase tem uma meia-vida plasmática muito maior, principalmente se ela estiver complexada com plasminogênio acetilado, do que a alteplase. Então, a alteplase, alguns minutos, enquanto que a streptocinase, a gente pode ver aí, tem uma meia-vida plasmática de várias horas. Então, chegamos aqui ao final da terceira parte da aula anticoagulantes, antiagregantes plaquetários e trombolíticos. Nessa aula nós falamos sobre os trombolíticos, os fármacos que agem no trombo já formado, na dissolução do trombo já formado pelos mecanismos de coagulação. Na próxima aula, será a quarta e última parte dessa aula, veremos os anticoagulantes, ou seja, os fármacos que vão agir na cascata de coagulação, impedindo que mesmo após a agregação plaquetária, ele não promova a formação da rede de fibrina, ou seja, o trombo plaquetário secundário. Então não percam a próxima aula, anticoagulantes. Até lá!